O Remo até tentou, teve chance, criou algumas jogadas, mas não conseguiu passar pela muralha do Cuiabá. E o jogo de ontem lá no Mangueirão terminou empatado. Empatado em 0-0. A gente vai falar sobre isso, sobre as declarações do técnico Antônio Oliveira. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Bem, vamos falar, claro, antes de mais nada, do jogo. O Clube do Remo que mostrou uma boa imposição ali nos primeiros minutos, sofreu um pouco, claro, mas conseguiu aí fazer as suas jogadas, conseguiu criar oportunidades. Agora, claro, o próprio Cuiabá conseguiu se postar de um jeito tão forte defensivamente, que acabou não conseguindo ali fazer com que o Remo obtivesse sucesso nas suas jogadas ali de ataque. O Remo que, nas suas alterações, colocou ali no jogo o Kaique Almeida, o Pavani, o Adailton e também o Felipe Viseu ao lado do Pedro Costa. Aí as 5 alterações que o Remo fez na partida. Eu quero destacar uma dessas mudanças, que foi a entrada ali do Felipe Viseu no lugar do Marrone. E aí fica o questionamento, porque como é que você vai colocar um atleta que tem uma opção de jogo diferente com relação ao que o Marrone estava fazendo, E aí muitos torcedores das redes sociais questionaram: por que não colocou o Matheus Davó? Por que não colocou ele, já que ele era também opção? E aí tinha outras opções também, O próprio Maxwell também era uma outra opção que poderia ser colocada. Mas o Antônio Oliveira ficou fiel ali ao seu 4-3-3 e colocou o Felipe Viseu ali numa intenção de tentar colocá-lo ele como uma referência diária. Ele não conseguiu produzir da forma como deveria produzir e no final do jogo ele acabou saindo sob muitos protestos da torcida. Bora acompanhar essas imagens aí do protesto. E após o jogo, o Felipe Viseu fez uma postagem nas redes sociais e um stories no Instagram em que ele disse o seguinte: o sal nunca é elogiado por fazer parte do cardápio, mas quando está sem sal, todos sentem falta dele. Sejamos bons naquilo que fazemos, sem esperar elogios. Quando estivermos ausentes, alguém sentirá nossa falta. A questão toda é a questão do volume de jogo que acabou não saindo da forma como deveria sair. Compreensível a reação do torcedor e da mesma forma também que a gente espera que o Felipe Viseu consiga encontrar ali novamente o caminho dos gols e ajudar o Clube do Remo nas próximas partidas. E o Antônio Oliveira, depois do jogo, falou sobre o resultado, sobre a partida, falou aí sobre esse resultado de 0-0 contra o Cuiabá. Bora acompanhar. Realmente foi um jogo contra um adversário difícil, portanto, que ele era difícil, e este jogo só se podia tornar fácil se nós o fizermos. E acho que a equipa, na minha opinião, fez um jogo extremamente equilibrado. Portanto, foi uma equipa que, se formos ver no final do jogo, porque nós olhamos a números e às estatísticas e agarramos-nos a isso também, de que o adversário praticamente não nos feriu, portanto, e isso é algo que nós queríamos melhorar, principalmente porque fomos muito fortes no momento da perda, não demos espaço a que o adversário conseguisse transitar e que o jogo ficasse partido em alguns momentos. Acho que na primeira parte realmente foi, enquanto o adversário também quis disputar o jogo com a gente, tivemos mais oportunidade, mais chances criadas para podermos finalizar. Podíamos ter resolvido o jogo claramente na primeira parte. Na segunda, a toada foi a mesma, portanto, o Remo sempre em organização, impediu sempre as transições do adversário. É evidente que finalizámos menos na segunda parte do que na primeira e tivemos mais posse na segunda do que na primeira, portanto... a segunda parte praticamente não houve jogo. O adversário abdicou de jogar e
utilizou uma arma que também é válida, portanto posso não concordar com ela. O jogo praticamente teve sempre parado, se nós formos ver o tempo útil na segunda parte, mas tivemos também as nossas oportunidades para poder fazer gol. Podíamos ter feito mais, acho que em alguns momentos falhámos sobre o ponto de vista técnico, principalmente nos últimos 30 metros. É um empate, sabe a pouco, mas deixa-me tranquilo que a equipa claramente fez o jogo extremamente equilibrado. Faltou claramente aquilo que nos dá vitórias, que é o golo, e acho que pelo aquilo que os jogadores fizeram e trabalharam, principalmente aquilo que foi a primeira parte, era um resultado inteiramente justo. Mas isto no futebol não há justiça. A justiça é feita com os golos marcados e sofridos, e acabámos sempre penalizados por isso. Portanto, faltam 22 jogos, ainda há um caminho longo pela frente, mas não fiquei feliz pelo resultado, como é evidente, mas fiquei feliz enquanto treinador. Vemos aquilo que os jogadores trabalham durante a semana e aquilo que nós propomos, e foi executado. A única coisa que não foi executada foi o golo. Acho que era merecido, mas há mais 22 finais. E a próxima partida do Clube do Remo será no próximo domingo, dia 13 de julho, 6h30 da noite, contra a equipe da Chapecoense, lá na Arena Condá, em Chapecó. Jogo complicado, jogo difícil. A Chape tá aí também na sua crescente, ela tá ocupando agora a 11ª posição, então é um jogo em que a Chapecoense vai fazer de tudo para roubar pontos do Clube do Remo. E o Remo precisa roubar pontos da Chape. Seja empatando, vencendo, é claro que vencer é a primeira opção. Mas se não conseguir vencer, que pelo menos consiga o empate, que aí já consegue segurar ali um pouco mais, consegue ficar ainda no bolo. O Remo que momentaneamente está na 5ª posição da Série B com 24 pontos. O Paysandu não ganhou ontem o Avaí, e aí o Avaí passa o Remo. O Remo tá na 5ª posição e o Avaí tá na 4ª posição com 24 pontos. Só que o saldo de gols coloca ali o Avaí à frente, né? O Avaí tem 6 gols positivos e o Remo tem 4 gols positivos. Não é terra arrasada, é importante destacar isso, mas é importante também falar que ajustes precisam ser feitos para essa equipe melhorar, para essa equipe conseguir evoluir cada vez mais. Mas e aí, torcedor azulino? Passou o estresse do jogo de ontem. Agora é olhar para frente. O que esperar desse confronto com a Chapecoense? Fala a tua opinião aqui embaixo. Se quiser dar um palpite aí sobre quem que o Antônio Oliveira deve escalar, ou então de quem foi a culpa desse empate ontem, na minha opinião não teve culpa. O Remo lutou, apesar ali de eu não ter concordado, claro, com a entrada do Felipe Viseu. Ele poderia ter optado por um outro atacante de mobilidade ali para tentar quebrar essa marcação do Cuiabá. Mas coloca aí nos comentários a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Valeu, tamo junto e até a próxima!